Imaginem a seguinte situação. A diretoria de uma grande corporação se reúne. O mercado está difícil, as margens de lucro estão super espremidas, sabe? E a ordem do dia é tipo cortar custos a qualquer preço. É, o famoso fazer mais com menos, né? Exatamente. Aí, do nada, surge uma proposta genial de planejamento tributário para economizar milhões em impostos. Contratos são assinados, balanços são ajustados, o champanhe é aberto para celebrar a nova eficiência da empresa. Parece até um final feliz corporativo. Parece, né? Mas meses depois, pouco antes do amanhecer, a recepção daquele mesmo prédio corporativo é tomada por viaturas da Polícia Federal. Nosso pesadelo de qualquer diretor. Pois é. Em vez de lucro no trimestre, a empresa recebe uma multa de mais de R$ 1 bilhão e os diretores têm os bens pessoais bloqueados. Parece tipo o clímax de um thriller financeiro de Hollywood. Caramba, parece mesmo. Mas, infelizmente, é a realidade nua e crua detalhada no nosso material de hoje. Eu fiquei, assim, chocada com a escala disso. E sabe o que torna tudo isso ainda mais perturbador? Não estamos falando de organizações criminosas operando nas sombras. Não é crime de rua. Exato. O documento contundente que estamos analisando, que foi publicado em maio de 2026 pelo consultor tributário Carlos Rocha, joga um holofote implacável sobre corporações estabelecidas. Gigantes do mercado, né? Isso, gigantes com supostos controles internos de excelência. O texto revela como a linha que separa a eficiência fiscal da fraude bilionária simplesmente desapareceu para muita gente. É exatamente sobre esse abismo que a gente vai mergulhar hoje. E, para quem nos acompanha, a melhor forma de visualizar o que está acontecendo é com a seguinte imagem. Manda bala. Imaginem que uma empresa compra uma tal solução tributária milagrosa. É tipo encontrar um mapa do tesouro que aponta para o próprio quintal. Uma maravilha, né? Perfeito, né? A diretoria manda cavar, encontra o baú brilhante, mas na hora de abrir descobre que o baú não tá cheio de moedas de ouro. E tá cheio de quê? Tá abarrotado de dinamite. E o pavio já foi aceso há muito tempo. Caramba, que analogia pesada e muito real. Pois é. Hoje, a missão da nossa imersão é justamente desarmar essa bomba. Vamos destrinchar o risco oculto dos créditos tributários no Brasil. E bom, para entender a magnitude desse campo minado, a gente precisa olhar para os recortes de jornais daquele mês de maio de 2026. Foi um mês bem complicado, para dizer o mínimo. Complicado é pouco. A sensação, lendo o texto, é de que houve um verdadeiro banho de sangue no mundo corporativo. Olha, a definição de banho de sangue não é exagero, viu? Foi tipo um efeito dominó de proporções assustadoras. Uma coisa puxando a outra, né? Exatamente. O documento não traz apenas alertas teóricos. Ele traz um cronograma de destruição de valor, evidenciando que o mercado tinha sido infectado por uma prática sistêmica. E, para entender essa patologia toda, a gente precisa olhar para os sintomas mais graves primeiro. Então, vamos direto para o caso que me deixou absolutamente em choque durante a leitura. Ah, eu já imagino qual seja. Dia 11 de maio. O caso da Fast Shop. A gente está falando de uma das maiores varejistas do país. Uma gigante do varejo. Pois é. Segundo o documento, eles contrataram uma consultoria para recuperar créditos de ICMS. Mas, tinha um detalhe bem nefasto aí. O esquema contava com o apoio de um ex-auditor fiscal. É aí que a coisa muda de figura. Muda demais, a conta chegou muito pesada. A empresa teve que assinar um acordo com o Ministério Público de São Paulo na casa dos 100 milhões de reais. 100 milhões já é um rombo absurdo. Mas calma, porque a verdadeira marretada veio logo depois. Uma multa administrativa baseada na lei anticorrupção no valor de, escuta essa, 1 bilhão e 40 milhões de reais. Uau! É sem dúvida a maior multa já aplicada sob a égide dessa lei. E a magnitude dessa cifra transforma o episódio num caso de livro didático. Sobre gestão de risco, né? Ou sobre a falta total dela, né? Mas, olha, peraí, eu preciso entender a mecânica disso. 1 bilhão de reais. Como que uma iniciativa de economia
se transforma numa multa que pode simplesmente aniquilar uma empresa desse porte? É uma ótima pergunta. Tipo, o que transforma um problema puramente tributário numa violação da lei anticorrupção? A virada de chave acontece justamente pela presença do ex-auditor fiscal no esquema, sabe? Ah, a figura do agente público mesmo que esse. Exato. Quando uma corporação apenas erra um cálculo de imposto, ela sofre uma autuação tributária padrão, com multas e juros. É ruim, claro, mas é um problema contável. Tá, até aí tudo bem, tá dentro do jogo do negócio. Mas no momento em que a consultoria contratada utiliza o trânsito livre ou a influência desse ex-agente público para manipular o sistema, aí o Estado deixa de enxergar aquilo como erro de cálculo. Vira crime pesado. Vira corrupção ativa, fraude estruturada contra a administração pública, o risco é multiplicado, de forma exponencial. Nossa, faz todo sentido agora. Pense numa empresa do varejo que já opera com margens super apertadas e, de repente, tem um passivo de mais de R$ 1 bilhão caindo no balanço patrimonial. Isso quebra a empresa. Ameaça a própria continuidade do negócio, com certeza. E o dano reputacional perante os fornecedores, os bancos, os consumidores é incalculável. Isso serve de âncora para a gente olhar as outras operações detalhadas no texto, porque mostram que a Fast Shop não foi tipo um raio caindo isoladamente. Foi uma tempestade inteira. Uma tempestade perfeita. Sim. 3 dias depois, em 14 de maio, tivemos a Operação Refugo, atingindo o setor de plásticos lá em São Paulo. O texto fala em 60 empresas de fachada, criadas puramente para gerar créditos tributários falsos através de notas frias. 60 empresas? É uma indústria da fraude. Literalmente. E envolvia de tudo: ICMS, IPI, PIS, COFINS, imposto de renda. O rombo aos cofres públicos, nesse caso, bateu 2,5 bilhões de reais. E aqui entra um mecanismo fundamental que a gente precisa esclarecer para quem está ouvindo. Como essas 60 empresas de fachada do setor de plásticos afetam o mercado como um todo. Boa, como essa contaminação se espalha. É que o sistema tributário brasileiro, em muitos dos seus impostos, é não cumulativo. Isso significa que o imposto pago por quem vende a matéria-prima ou plástico, nesse caso, gera um crédito para a indústria que compra. Ou seja, vira uma cadeia onde o crédito vai passando de mão em mão, né? Precisamente. Agora imaginem o estrago quando a origem dessa cadeia é uma ilusão. A empresa de fachada emite uma nota fiscal de venda de plástico que nunca existiu fisicamente. Uma nota totalmente fria. Isso. A indústria lá na ponta da cadeia recebe essa nota, registra no sistema dela e abate o valor dos impostos que deveria pagar para o governo. Usando um crédito fantasma. Exato. E aí, quando a Polícia Federal e a Receita Federal desmantelam a empresa de fachada, todo aquele crédito que fluiu pela cadeia é invalidado de uma vez só. Nossa. As empresas beneficiárias, que muitas vezes nem sabiam da fraude original, de repente se veem com um buraco financeiro gigantesco. E pior, sendo investigadas por conluio. Caramba, isso explica muito a escala colossal das operações que vieram antes dessa. Porque logo no início do mês, no dia 7 de maio, a Operação Títulos Podres envolveu uma ação conjunta da Receita, Polícia Federal e Ministério Público em 17 cidades. 17 cidades, uma operação imensa. Imensa. E o foco dessa vez não foram as empresas de fachada, mas as próprias consultorias tributárias e os escritórios de advocacia que arquitetavam as soluções fraudulentas. O prejuízo aí foi de 770 milhões de reais. Foram direto na fonte do problema. Pois é. E um pouco antes, voltando para 15 de abril, a Operação Caixa Rápido chocou pelo volume absoluto. A Receita Federal barrou mais de 55 mil pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS. 55 mil pedidos. É um número absurdo. Foram quase 3 mil empresas notificadas e uma estimativa de rejeição na casa dos 10 bilhões de reais. 10 bilhões? Olha, o volume dessa caixa rápido é a prova definitiva de que o problema é endêmico. Sistêmico mesmo, né? Totalmente. 3 mil empresas notificadas demonstram que não estamos falando de casos esporádicos, de um ou outro diretor mal-intencionado querendo enriquecer de forma ilícita. Sim, não é o caso de uma maçã podre. Não. Estamos lidando com um modelo de contágio mercadológico. Um vírus que se espalhou pelo mundo corporativo. Ok, vamos desvendar isso porque, sinceramente, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Vai em frente.
em algo que simplesmente não fecha na minha cabeça de jeito nenhum. A gente está falando de corporações gigantescas, certo? Certíssimo, as maiores do país. Essas empresas possuem departamentos jurídicos formados pelas melhores mentes do Brasil, têm diretorias de compliance super rigorosas, executivos altamente qualificados. Verdade. Mais do que isso, grande parte dessas corporações tem os balanços assinados por auditorias externas independentes, as famosas Big Four. Exato, o suprassumo da auditoria. Então, como é possível que empresas com tantas barreiras de proteção sejam arrastadas para esquemas tão destrutivos? É muita ingenuidade dos gestores ou tem uma dose cavalar de ganância e má-fé mesmo? O que é fascinante aqui é que a realidade é bem mais sutil e, por isso mesmo, muito mais perigosa. Sutil como? Na grande maioria das vezes, não existe uma má-fé corporativa generalizada. Não é o conselho de administração sentando numa sala escura e decidindo vamos fraudar o governo hoje. Tá, então, como acontece? O que ocorre é que o mercado foi totalmente dominado por uma ilusão de legalidade extremamente sofisticada. O crime tributário moderno, o de alto padrão, ele não se apresenta em becos escuros. Ele usa terno e gravata, né? Ele entra pela porta da frente, ele chega embalado em apresentações impecáveis, em salas de reunião luxuosas, tudo sustentado por pareceres técnicos quilométricos, assinados por figuras que dominam o jargão jurídico. É a roupagem da inovação fiscal, né? Vendeu um milagre com cara de inovação. Exato, mas a roupagem vai além disso. Os departamentos jurídicos e os diretores financeiros, os famosos CFOs, eles sofrem uma pressão esmagadora, diária, por resultados. Imagino. O sistema tributário no Brasil é bizarro. É complexo, labiríntico e super oneroso. A pressão interna para reduzir a carga fiscal é imensa. E aí, quando surge uma consultoria oferecendo uma tábua de salvação... A tal da tese exclusiva. Isso, uma tese exclusiva que promete alívio imediato no fluxo de caixa da empresa, a vontade de acreditar que aquilo é verdade é muito forte. Mas e as auditorias externas, as Big Four? Por que elas não barram isso logo de cara? Eles não estão lá para isso? Porque a auditoria contábil tradicional não é desenhada para caçar fraudes altamente estruturadas, sabe? Não. Não. Uma auditoria padrão trabalha com amostragem e validação de balanços baseada nos documentos fornecidos pela empresa. Ah, eles olham só o papel. Exato. Se a nota fiscal está lá no sistema, se o imposto foi calculado de acordo com aquela nota e os números batem, a auditoria externa, via de regra, valida a rúbrica. Eles carimbam. Então eles não investigam a fundo se a operação realmente existiu? Não. Eles não têm o escopo, nem o tempo e muitas vezes nem o mandato para ir a campo investigar se o caminhão que supostamente entregou a mercadoria daquela nota fiscal sequer existe. E é bem aí que a fraude se camufla perfeitamente. Gente, que assustador. E isso nos leva diretamente à raiz desse contágio. O documento do Carlos Rocha aponta um dedo bastante firme para o modelo de negócios que alimenta toda essa engrenagem. É o grande elefante na sala. O grande vilão silenciado dessa história, o contrato baseado em honorários de sucesso, o famoso Success Fee. Se conectarmos isso ao cenário geral, o modelo de honorários de sucesso é literalmente o coração dessa epidemia. E a dinâmica é perversa pela sua própria natureza. Como que funciona a abordagem deles? Uma consultoria aborda a corporação com a seguinte proposta, bem sedutora. Olha, vamos revisar todos os impostos que vocês pagaram nos últimos 5 anos. Não cobramos nada de entrada, o risco é zero. Uau, risco zero é música para os ouvidos de qualquer diretor. Com certeza. E eles continuam. Só receberemos uma porcentagem, digamos 30%, sobre o valor dos créditos que encontrarmos e que trouxerem redução real de impostos para a empresa. Nossa, para um diretor financeiro pressionado por metas, isso não soa apenas como um bom negócio. Soa como um almoço grátis e recusável. Mas a gente sabe que não existe almoço grátis, muito menos no direito tributário. O problema central aí é o total desalinhamento de incentivos. Como assim? Pensem na mecânica. A consultoria só lucra se encontrar dinheiro. O incentivo para que esses consultores sejam agressivos, forçando interpretações da lei, levantando teses sem base sólida, é colossal. Eles precisam achar o crédito de qualquer jeito para receber a comissão. Exato.
Eles geram o crédito, recebem seus 30% de comissão e simplesmente desaparecem. 3, 4, 5 anos depois, a Receita Federal bate a porta da corporação com uma autuação gigante. E a consultoria? A consultoria já fechou as portas ou já trocou de CNPJ. E o prejuízo astronômico, acrescido de multas e juros penais, fica 100% no colo da empresa que contratou o serviço. Quer dizer, o risco foi totalmente privatizado para a empresa e o lucro foi garantido imediatamente para a consultoria. Isso é o resumo perfeito. E tem mais, viu? O quê? A capacidade técnica para gerar essa ilusão atingiu um nível tecnológico que, sinceramente, beira a ficção científica. Sim, o texto traz um dado do dia 26 de maio de 2026, do jornal O Globo. A notícia relata o caso de um ex-auditor fiscal que não apenas manipulava pareceres, mas usava um software super avançado para alterar diretamente os relatórios fiscais no sistema. Uma sofisticação criminosa. Demais! O esquema conseguiu gerar 1 bilhão e 740 milhões de reais em créditos 100% fictícios. É muito dinheiro criado do nada. Esse caso ilustra muito bem o colapso da confiança no sistema. Quando se utiliza a tecnologia para fraudar as bases de dados, o fantasma ganha materialidade digital, sabe? Fica parecendo de verdade no computador. Exatamente. Para o sistema contábil da empresa e até para uma verificação superficial da Receita Federal num primeiro momento, aquele crédito de quase 2 bilhões de reais parece absolutamente legítimo e imaculado. A tecnologia está sendo utilizada como uma ferramenta de falsificação em larga escala. O que nos leva ao número mais aterrorizante de toda a nossa análise hoje. A estimativa oficial da Receita Federal, que é citada no documento. Eles calculam que incríveis 70 bilhões de reais, sim, 70 bilhões, em créditos irregulares estejam circulando e sendo utilizados por contribuintes apenas no ano de 2026. 70 bilhões. É um número que desafia a compreensão. É maior que o orçamento de muitos ministérios inteiros. É um campo minado do tamanho de um país escondido dentro dos balanços corporativos. Sem dúvida. E diante desse mar de detritos radioativos, o documento do Carlos Rocha faz a pergunta que eu considero o verdadeiro ponto de inflexão de hoje. A pergunta que todo conselho de administração deve fazer antes de assinar qualquer balanço. Esses créditos foram periciados ou apenas calculados? É essa a pergunta que separa as empresas que vão sobreviver à próxima fiscalização daquelas que vão estampar as páginas policiais dos jornais. A diferença metodológica entre o cálculo e a perícia é, assim, abissal. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos tentar traduzir essa diferença com uma analogia visual para quem está nos ouvindo. Boa ideia. A diferença entre calcular um crédito e periciar um crédito é a mesma diferença entre contratar um corretor imobiliário para avaliar uma casa e chamar um engenheiro estrutural. Explica melhor. Pensa bem. Quando uma pessoa vai comprar uma casa, o corretor olha a fachada, tira fotos da pintura fresca, mede a metragem, multiplica pelo valor do metro quadrado na região e entrega um laudo dizendo, olha, o imóvel vale tanto, é um excelente negócio. Isso é o calcular, né? Exatamente. O consultor tributário tradicional, aquele focado no honorário de sucesso, ele age como esse corretor. Ele olha a planilha que a empresa enviou, cruza as colunas, calcula as alíquotas e diz que o crédito de milhões existe. Fim. Tá, e o perito forense? O perito forense é o engenheiro estrutural. Ele não tá nem aí para a foto bonita da fachada. Ele veste um macacão, desce até o porão escuro, liga uma lanterna bem forte e bate nas vigas de sustentação com um martelo para descobrir se tem cupins ocultos, se tem infiltração grave, se a fundação vai ruir sob o peso do telhado. Adorei essa comparação. O espaço vazio entre a foto bonita da fachada e a inspeção bruta no porão escuro é exatamente onde moram aqueles 70 bilhões em fraudes. Olha, a ilustração é muito precisa, porque a matemática isoladamente é cega. Ela aceita qualquer premissa que foi inserida ali na planilha, né? Aceita tudo, o papel aceita tudo. Exato. Se uma nota fiscal fria for computada, o software de cálculo vai apenas somar os valores e entregar um resultado positivo maravilhoso no final. Mas a auditoria forense tributária não confia na matemática inicial. Ela vai mais fundo. Ela questiona a própria realidade material que gerou aquele número.
O que significa descer até o porão escuro no mundo corporativo? Significa que o perito vai pegar aquela nota fiscal e rastrear a origem dela. O que eles olham, por exemplo? Eles vão perguntar ao fornecedor de plástico que emitiu a nota tinha maquinário suficiente para produzir aquela quantidade gigante? Boa pergunta. Ele tinha consumo de energia elétrica compatível com uma indústria desse porte? Os caminhões passaram pelos pedágios da rodovia nas datas alegadas? Nossa, é uma investigação policial, quase. Como o material da Alfa Rocha enfatiza, não se trata de uma simples revisão ou recálculo de impostos. É a busca metódica pela verdade material por trás dos números apresentados. Certo. E como o modelo tradicional baseou-se em espalhar essas minas terrestres em troca de comissões rápidas, nós precisamos focar na resposta estratégica. Com certeza. Qual é o antídoto real para uma diretoria não acordar com oficiais de justiça apreendendo os computadores deles? A resposta que o documento traz está totalmente alicerçada na perícia forense tributária documental. Sem dúvida. O serviço que a Alfa Rocha propõe no documento se posiciona de uma forma radicalmente diferente do mercado padrão. Não é um produto para achar mais dinheiro a qualquer custo, né? Não. É uma ferramenta de blindagem. A recomendação clara para qualquer empresa que já levantou créditos através de consultorias terceirizadas é uma só: parem as máquinas. Não utilizem esse crédito ainda. Dá um passo para trás. Isso. Antes de compensar esse valor contra os impostos devidos ao governo federal, é imperativo, é uma questão de sobrevivência, submeter esse montante a uma validação forense independente. Vamos dissecar o que isso envolve na prática, então. O texto lista os pilares dessa blindagem forense. Vamos lá. Primeiro, uma revisão técnica absurdamente aprofundada de cada crédito originado. Segundo, a identificação de riscos fiscais latentes antes que os auditores da Receita Federal façam isso. E terceiro, uma análise documental milimétrica. Isso vai, desde checar o contrato complexo de constituição de uma holding até a validação de um simples cupom fiscal perdido no meio da cadeia de suprimentos. É um trabalho de formiga. Total. E o resultado final não é uma promessa vazia de lucros futuros, mas sim a entrega de um laudo técnico fundamentado. E notem bem a mudança de paradigma aqui. O propósito da perícia forense documental não é fabricar um resultado financeiro. Com isso, elimina-se de cara o nefasto conflito de interesses dos honorários de sucesso. Ninguém está ganhando comissão por achar crédito. Exatamente. O objetivo primário é atestar a robustez legal, material e documental do que já foi levantado. É pegar um elemento de extrema incerteza que é o crédito gerado por terceiros e transformá-lo em segurança absoluta. O laudo vira uma arma de defesa. Vira um escudo. Quando o perito emite o laudo técnico fundamentado, o diretor financeiro tem esse escudo nas mãos. Ele pode apresentar aquilo para o conselho de administração e afirmar, com base em provas, nós temos milhões em créditos e, após uma varredura independente de ponta a ponta, atestamos que a estrutura suporta o uso desse direito sem riscos ocultos. É a aplicação da governança corporativa no seu estado da arte. Isso soa incrivelmente seguro e lógico. Mas a pergunta que não quer calar e que deve estar passando pela cabeça de quem nos escuta agora: e se eles ignorarem tudo isso? Então, o que tudo isso significa na prática? Você diz, se eles fecharem os olhos. O que acontece com a empresa que confia na sorte, resolve pular a etapa da perícia e utiliza diretamente os créditos milionários entregues pela consultoria que prometeu o almoço grátis? Quais são as consequências do lado de lá do abismo? Isso levanta uma questão importante, porque as consequências de ignorar essa etapa compõem aquele cenário catastrófico que os jornais relataram naquele mês. Aquelas manchetes aterrorizantes. Sim, o custo da omissão não é apenas financeiro, ele é existencial para a empresa e para os executivos. O documento detalha os riscos de uma forma que, sinceramente, deveria tirar o sono de qualquer gestor. Qual é o primeiro impacto? O primeiro e mais óbvio impacto são as autuações milionárias. É crucial entender que a Receita Federal não pede educadamente que o imposto não pago seja devolvido. Eles não mandam um e-mail gentil. Não mesmo. Ela aplica multas punitivas brutais, que variam de 75% a 150% sobre o valor do tributo devido. Nossa, uma multa de 150%?
converte o que seria uma tal de vantagem competitiva numa dívida absolutamente impagável. Exatamente. E a coisa não para na multa base. Existem as glosas fiscais imediatas e o montante que foi compensado indevidamente passa a ser cobrado com um acréscimo de juros Selic. Juros Selic no Brasil. Quebra qualquer um. No nosso cenário econômico de juros altos, o passivo tributário atinge um tamanho capaz de quebrar uma companhia em questão de poucos anos. Mas tem um detalhe pior. Tem algo pior que quebrar empresa? Tem. O ponto de ruptura final, o risco que verdadeiramente aterroriza o mundo corporativo, é a responsabilização pessoal. O famoso véu corporativo sendo rasgado, né? Precisamente. Em casos onde há suspeita de fraude estruturada, tipo os bilhões criados em esquemas de notas frias, ou aquelas manipulações de software descritas nas operações policiais, a blindagem da pessoa jurídica simplesmente cai por terra. A justiça vai atrás do CPF da pessoa. Exato. Rasga o véu e atinge o CPF. Gestores, conselheiros, diretores financeiros e sócios passam a responder com seus próprios patrimônios pessoais. Suas contas bancárias são bloqueadas, seus imóveis são penhorados. Meu Deus! E como vimos de forma exaustiva nas operações Títulos Podres e Refugo, eles passam a figurar como investigados no âmbito do direito penal. Isso sem nem começar a calcular o dano irremediável à reputação da marca. A fuga de investidores, a quebra de confiança do mercado. Tudo isso. É por isso que o alerta central do documento reverbera com tanta força. Um serviço de perícia forense sério não entra na empresa para vender créditos ilusórios. Ele entra para atestar a realidade dos fatos. Isso. Ele converte dados brutos, caóticos e perigosos em segurança estratégica real para quem assina os balanços no fim do dia. Nossa, que panorama intenso. Fazendo um breve resgate da nossa imersão de hoje, a gente começou entendendo como essa busca incessante por reduzir impostos abriu as portas para um mercado super predatório de falsos milagres tributários. Uma ilusão perigosa. Muito. A gente caminhou pelos escombros das gigantescas operações policiais de maio de 2026, onde vimos corporações enormes, como a Fast Shop, pagando multas bilionárias e vendo seus nomes arrastados para escândalos sob a lei anticorrupção. Um verdadeiro divisor de águas. Sim, e dissecamos como a armadilha letal dos honorários de sucesso cria um incentivo perverso para a geração dessas fraudes. E, fundamentalmente, compreendemos a imensa diferença entre a fragilidade de um simples recálculo de fachada e a robustez de uma perícia forense que vai investigar de verdade a fundação das operações. É uma verdadeira mudança de mentalidade e hoje ela é obrigatória. Sem dúvida. No ambiente fiscal hipervigiado que a gente vive hoje, alegar desconhecimento ou ingenuidade diante de um esquema milionário não serve mais como defesa aceitável perante os tribunais. O juiz não vai aceitar um "eu não sabia". Com certeza não vai. E antes da gente encerrar essa nossa análise de hoje, eu quero trazer um pensamento final. Algo para ficar ecoando na cabeça de todo mundo depois que terminarmos aqui. Opa, adoro provocações finais. Pois é, ao longo do texto, tem aquela menção perturbadora ao ex-auditor utilizando softwares avançados para injetar bilhões em créditos invisíveis nos sistemas oficiais. Sim, aquele caso de quase 2 bilhões em créditos falsos. Isso mesmo. Isso levanta uma reflexão imensa sobre o nosso futuro imediato. À medida que a inteligência artificial e os softwares ficam exponencialmente mais complexos na busca por, digamos, eficiências contábeis, não estaríamos marchando para uma verdadeira guerra de máquinas fiscais? Uma guerra cibernética tributária, basicamente. Exato. Pensem nisso de um lado do campo de batalha. Você tem algoritmos altamente criativos sendo treinados exclusivamente para encontrar brechas jurídicas e tecer redes de créditos invisíveis à mente humana. O ataque perfeito, automatizado. E do outro lado da trincheira, você tem os softwares de perícia forense rodando de forma incansável, tentando auditar e rastrear o que, na prática, já se tornou quase impossível de ser verificado por um ser humano usando apenas o intelecto e uma calculadora. É um jogo de gato e rato algorítmico.
Exato. Será que daqui a poucos anos a segurança jurídica de uma corporação, o seu próprio direito de existir e operar no mercado, vai depender não apenas do caráter ético dos executivos e dos consultores, mas da moralidade que estiver secretamente embutida nas linhas de código dos seus algoritmos? Nossa, é um cenário, no mínimo, muito intrigante. Dá muito o que pensar. Dá mesmo. É quase um roteiro de ficção científica acontecendo agora. Bom, agradeço imensamente a companhia de todos que mergulharam conosco nessa análise aprofundada de hoje. É sempre muito fascinante compartilhar esses bastidores cruciais com quem quer entender como as grandes engrenagens do mercado realmente giram. Até a próxima!